Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula na plataforma Inove Educação. Eu me chamo Paola da Costa Nunes, sou advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil e atuo com ênfase no Direito Médico e Direito da Saúde. No Direito Médico, atuo em defesa dos profissionais de saúde e no Direito da Saúde, atuo em defesa dos pacientes contra planos de saúde e contra SUS. Então, hoje nós temos uma aula muito especial, que é uma aula de um dos documentos mais importantes que fazem parte da atuação do profissional de saúde no seu dia a dia, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Todo profissional de saúde que realiza procedimentos, tratamentos, precisam ter em sua clínica, em seu consultório, um termo de consentimento livre e esclarecido para cada tipo de procedimento e para cada tipo de tratamento que um paciente for realizar naquela clínica. Porque é extremamente importante que o dever informacional do profissional de saúde ele seja formalizado não apenas de forma verbal, mas também de forma escrita. E aí que o termo de consentimento livre e esclarecido entra como um documento médico, um documento quando eu digo o documento médico, tá, gente, não significa que eu estou falando apenas em relação aos profissionais médicos, mas um documento médico que faz parte do direito médico, então que faz parte aí na atuação em favor do profissional de saúde. Então, hoje eu trouxe essa aula para vocês para mostrar de uma forma teórica o que é o TCLE, abreviando, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, qual é a sua importância, quais são os princípios que regem esse documento médico, e também vou trazer de uma forma muito prática, cláusula por cláusula, do que é necessário ter em um termo de consentimento livre e esclarecido, para que você, então, na atuação em favor do profissional de saúde, consiga elaborar um documento que seja e que atenda às necessidades do seu cliente, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Eu vou começar aqui compartilhando a nossa tela. E aqui, então, sejam muito bem-vindos, né? A nossa aula de como elaborar um TCLI, um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, sejam muito bem-vindos novamente à Inove Educação. Nossa aula será sobre como elaborar um TCLE, como eu já disse para vocês. E nessa aula, que eu já adiantei também, na parte teórica, nós vamos explorar o que é o TCLE, a sua importância, os princípios éticos envolvidos no termo de consentimento livre e esclarecido. E também na parte prática, nós vamos elaborar um TCLE, cláusula por cláusula, a fim de que vocês aprendam de uma vez por todas como elaborar um ótimo TCLE para o seu cliente, profissional de saúde. Aqui eu trago informações sobre mim, então sejam muito bem-vindos à nossa aula novamente. É uma honra ministrar essa aula para vocês e participar do processo de conhecimento de vocês, principalmente para vocês que têm interesse na área do direito médico, que é uma área que ainda não é muito explorada no nosso meio jurídico, mas que tem muito a crescer e muito a agregar para inúmeros profissionais que nós temos aí no nosso mercado jurídico. Então, como eu disse para vocês, eu me chamo Paola da Costa Nunes, eu atuo há mais de 6 anos como advogada, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil e atuo com ênfase no Direito Médico e no Direito da Saúde, unindo então minhas duas paixões, o Direito e a Medicina, a área da saúde. Me sigam nas redes sociais, no meu Instagram é @Paola da Costa Nunes, lá eu tento, sempre que possível, colocar conteúdos informativos em relação à área do direito da saúde e também em relação à área do direito médico, que servem tanto para profissionais como para consumidor final, né? Então, para possíveis clientes. O meu Facebook é Advogada Paola da Costa Nunes, onde então eu compartilho tudo que está no meu Instagram, está no meu Facebook, tá? O meu contato, deixo aí para vocês. Meu e-mail é paoladcnunes@gmail.com, mas também no final da aula deixo o meu WhatsApp, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, queiram fazer alguma sugestão, fiquem à vontade, que sempre que possível eu responderei vocês. Vamos lá, então, dar início ao nosso curso sobre TCLE. Então, gente, qual vai ser a nossa estrutura?
né, a estrutura do nosso curso. Primeiramente, nós vamos falar sobre o conceito de TCLE, de termo de consentimento livre e esclarecido. Depois, nós vamos para os princípios éticos que envolvem o TCLE, os componentes essenciais para um bom TCLE e, finalmente, para a parte prática, como elaborar um TCLE, um passo a passo, certo? Então, vamos lá. Gente, o que é um TCLE? Um termo de consentimento livre e esclarecido. Em palavras rápidas para vocês, o termo de consentimento livre e esclarecido é um documento onde você formaliza o dever informacional do profissional de saúde para o seu paciente. Neste documento, o que terá, né, neste documento? Nós teremos as informações de todos os riscos, das consequências, dos benefícios que eventual procedimento, que eventual tratamento poderá ocasionar aquele determinado paciente. Então, eu trouxe para vocês um conceito um pouco mais elaborado para vocês entenderem melhor. Então, é um documento que fornece ao paciente informações completas sobre os riscos, objetivos, alternativas terapêuticas e benefícios dos procedimentos, né, ou tratamentos sugeridos pelo profissional de saúde. Aqui eu trouxe pelo médico, tá? Com o TCLE, então, com o termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente ele recebe todas as informações necessárias para que ele tome uma decisão a respeito da sua situação de saúde, de uma forma que ele não tenha dúvidas sobre o que pode acontecer com ele, caso ele faça aquele tratamento e caso ele não faça. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele faz parte do dever informacional que o médico tem com o paciente, né? Então, o médico, ele tem sim o dever de fornecer todas as informações necessárias ao paciente para que ele faça uma tomada de decisão sobre a sua saúde, sobre o seu tratamento, de forma muito esclarecida. Por isso que nós temos o termo, né, de termo de consentimento livre e esclarecido. O livre, já vou adiantar um pouquinho a aula. O livre é porque a pessoa, o paciente, ele precisa tomar a decisão de forma livre, sem pressão, sem ser coagido a tomar aquela determinada decisão. E em relação ao esclarecido, nós temos então que o paciente ele está munido de todas as informações necessárias para que ele faça uma tomada de decisão esclarecida, que ele faça uma tomada de decisão sabendo todos os riscos, todas as consequências, todos os benefícios ou todas as alternativas terapêuticas que aquele paciente tem para determinada situação em seu quadro de saúde, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. O consentimento livre e esclarecido é o processo do paciente ou seu representante legal decide, concorda e aprova os procedimentos diagnósticos ou terapêuticos recomendados pelo profissional de saúde, após receber todas as informações e explicações necessárias do médico responsável. Aqui entra, gente, como eu sempre falo para vocês, nas nossas aulas de direito médico, não apenas o profissional de saúde médico, mas também dentista, também biomédico, né, que faz procedimentos também, esteticistas, todos os profissionais que envolvem a área da saúde, tá? Então, como eu disse para vocês, que eu já tinha adiantado esse slide um pouquinho, o consentimento livre e esclarecido é a tomada de decisão do paciente ou do seu representante legal, né? Porque nós temos situações que o paciente ele ainda é menor de idade, então ele é representado por alguém, ou ele tem alguma incapacidade, né, de tomar decisões e ele precisa de um representante legal, mesmo sendo já maior de idade. E então é a etapa em que o paciente ou o representante legal ele toma a decisão de realizar ou não um determinado tipo de tratamento com base em todas as informações necessárias, né, de riscos, consequências, benefícios e possíveis tratamentos sobre aquela determinada condição de saúde, certo? Então vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Então, gente, qual que é a importância do termo de consentimento livre e esclarecido? Primeiramente, o respeito e autonomia do paciente.
Então, o respeito é respeitar, né, que o paciente ele tenha todas as informações necessárias para realizar a tomada de decisão sobre sua vida, né, sobre determinada condição de saúde ou procedimento que ele queira realizar. Então, nós temos que respeitar o paciente. Nós temos que, o profissional de saúde, ele precisa deixar de uma forma muito clara todos os riscos e os benefícios daquele determinado tratamento para que o paciente ele tome uma tomada de decisão, né, de forma consciente, respeitando também essa autonomia do paciente. Então, respeito do paciente como pessoa, como indivíduo, né, com a sua dignidade humana, mas também respeitando a sua autonomia, onde a autonomia aqui entra realmente nesta fase de o paciente ele ter todas as informações necessárias para que ele realize, então, a sua tomada de decisão consciente, livre, né, e esclarecida. Segundo, a prevenção de litígios. Então, o TCLE ele é um documento importantíssimo que deve ter em toda a clínica, em todo o consultório, para prevenir, né, que o médico, que o profissional de saúde, ele tenha eventuais problemas. Por quê? O TCLE, ele é a etapa formal do dever informacional, né? Então, é a etapa escrita. Nós temos duas etapas do dever informacional. A etapa verbal, onde o médico ele vai explicar todos os riscos, benefícios, opções terapêuticas, mas também precisa estar escrito, precisa estar formalizado para que então o paciente assine e concorde ou não concorde com aquele determinado diagnóstico, aquele determinado procedimento, certo? Então, o TCLE, ele age também como uma prevenção de litígios, porque é um documento que pode ser utilizado como meio de prova em eventual processo ético, em eventual processo judicial. A promoção da ética profissional também, por quê? Porque, como eu disse para vocês, o dever informacional, ele é um dever tanto legal como um dever ético do profissional de saúde. Então, a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido também está promovendo a ética profissional desse profissional de saúde. A promoção de confiança entre profissional de saúde e paciente, onde então, com o termo de consentimento livre e esclarecido, além então do médico, da profissional de saúde, né, explicar ao paciente de forma verbal todas essas questões de riscos, benefícios, opções terapêuticas, né, ele também vai formalizar essa questão e o paciente ele vai ter uma cópia desse termo de consentimento livre e esclarecido. Então, de uma forma ou outra, é como se nós fechássemos uma relação contratual, né? Onde, então, se nós temos um documento em mãos, que nós podemos consultar a qualquer momento, isso promove, querendo ou não, uma relação de confiança entre o profissional de saúde e entre o paciente, neste caso, certo? E aí, por último, o cumprimento de uma exigência legal, porque, como eu disse para vocês, o dever informacional, além de um dever ético, também é um dever legal. Então, o TCLE também atua como o cumprimento de uma exigência legal, ok? Aí vamos dar continuidade. Quais são os princípios éticos que regulam o termo de consentimento livre e esclarecido? Neste caso, eu trouxe para vocês os princípios éticos, principalmente que estão pautados no Código de Ética Médica, tá? Então, lógico que alguns desses princípios também estão previstos em outros códigos de ética, como o Código de Ética Odontológico, enfim, mas aqui eu foquei para vocês em relação ao Código de Ética Médica, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio da autonomia. E aí o princípio da autonomia, ele diz que os pacientes, eles têm o direito de tomar decisões informadas e voluntárias sobre a sua própria saúde e tratamento, como eu disse para vocês. Então, tendo um termo de consentimento livre e esclarecido, o médico está agindo com o seu dever informacional e respeitando a autonomia do paciente em tomar uma decisão pautada no conhecimento de todos os riscos, de todos os benefícios daquele diagnóstico ou tratamento ou procedimento, tá? O segundo princípio é o da não maleficência. O princípio da não maleficência, ele se refere ao compromisso
do profissional de saúde em não causar dano ao paciente. Então, no contexto, né, do termo de consentimento livre e esclarecido, isso significa que os riscos e possíveis, né, efeitos adversos sobre os procedimentos, eles devem estar claramente comunicados ao paciente. Então, eles devem ser de forma muito clara, muito simples, muito específica, comunicadas ao paciente. Então, não adianta aqui, por exemplo, o médico ele fornecer, né, as informações com termos médicos, de forma que o paciente ele não vai entender nada. Ele precisa estabelecer de uma forma muito clara, né, no termo de consentimento livre e esclarecido, todos os riscos e possíveis, né, efeitos adversos daquele tratamento, ou daquele diagnóstico, ou daquele procedimento, de forma que o paciente ele entenda o que ele está decidindo, tá? Princípio também da beneficência, onde esse princípio ele exige que os procedimentos, né, que o tratamento proposto, ele vise o benefício do paciente. Então, ele procura maximizar ao máximo, né, os benefícios e minimizar os riscos. Então, quando o profissional de saúde, ele, por exemplo, indica determinado tratamento para o paciente, ele tem que considerar que aquele tipo de tratamento trará mais benefícios e menos riscos à saúde do paciente. Então, esse é o princípio da beneficência. Trazer, né, opções de tratamento, de procedimentos que visem mais benefícios do que riscos ao paciente. E, por último, o princípio ético de justiça. Então, esse princípio ele garante que todos os indivíduos eles tenham acesso às mesmas informações e às mesmas oportunidades para tomar decisões informadas, sem discriminação ou preconceito, certo? Então, como eu disse para vocês, precisa garantir, né, com o termo de consentimento livre e esclarecido, que todas as pessoas elas tenham o acesso às mesmas informações e às mesmas oportunidades para tomar as decisões de forma consciente. E entra naquela questão, né, do profissional de saúde, por exemplo, ele não poder utilizar termos técnicos para falar com pessoas leigas, porque senão nós não vamos entender o que o médico está querendo dizer, né? Então, isso entra também no acesso à justiça, porque assim como nós advogados, nós temos diversos tipos de público, né? Então, nós temos pessoas que são mais instruídas, nós temos pessoas que são menos instruídas, e nós temos que falar com essas pessoas de forma igual, para que ambas entendam quais são os benefícios, quais são os riscos, de forma que não exista nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de desigualdade para passar essas informações a determinados indivíduos, né, para pessoas com grau de instrução diferente, né, e outras questões, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Quais são os componentes essenciais para a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido? Aqui eu trago para vocês dos componentes, né? Eu trouxe para vocês um quadro informativo, de forma que vocês vão conseguir visualizar melhor quais são os componentes que precisam estar contidos no termo de consentimento livre e esclarecido. Antes da gente iniciar a análise desse documento, né, desse quadro informativo, eu vou dar o nosso intervalo, porque já está acabando o nosso tempo do nosso bloco, e eu volto já já.